Bom, vamos lá. Hoje a ideia é a gente falar aí de consórcio, né? Mas de uma forma um pouco diferente, né? Vocês sabiam que assim é possível ter aí essa questão de venda de carta contemplada de consórcio e que muita gente acaba usando isso como um negócio mesmo, né? Como uma fonte de renda, como né, uma iniciativa de negócios mesmo. Né? Na prática, por que que isso acaba acontecendo, né? Como o consórcio ele tem um custo, né? É lógico assim, isso comparado com algumas condições, tá? Mas de uma forma geral, um consórcio ele vai ter um custo menor do que, por exemplo, um financiamento tradicional, tá? Então isso é a conta que muita gente faz, né? Muitas vezes, assim, entre um financiamento tradicional ou comprar uma carta contemplada com ágil, ainda pode fazer sentido, tá? E quem vende, vende por quê? Né? Muitas vezes vende porque mudou ali, ele fez aquele consórcio, mudou ali a prioridade dele, né? Mas muita gente faz isso como uma iniciativa mesmo, tá? E aí tem algumas questões que são importantes a gente observar, né? Por exemplo, a primeira questão é o valor das cartas, né? Nesse caso, para você ter isso como né, uma estratégia, é melhor você trabalhar com cartas de valores menores, né? Então, entre eu ter lá, por exemplo, uma carta de 500 mil, uma carta de 1 milhão, é melhor eu ter 5, 10, por exemplo, de 100 mil, né? Tanto pela probabilidade, né? Eu aumento a probabilidade de ser contemplado, e também essas cartas têm mais liquidez no mercado, eu consigo ter. E porque é o seguinte, a maioria dos consórcios, ele permite você somar cartas. Né? Então, quem quer comprar uma carta contemplada, muitas vezes ele vai né, somando ali. Então, eu preciso de 500 mil, ele compra uma de 100, uma de 150, uma de 200, e até formar aquele valor, tá? Então, acaba que, assim, é mais fácil porque pensa assim, uma carta de 1 milhão, ela acabava tendo muito poucas pessoas, talvez, que aquilo faria sentido. Né? Então, uma carta menor, ela tanto tem uma maior chance, você multiplica ali né, as chances de contemplação, e também ela vai ter mais interesses interessados aí no mercado. Tá? Outras questões importantes, né? A gente precisa avaliar a administradora. Não são todas as administradoras que permitem fazer isso, tá? Então, quando você for entrar num processo desse, você precisa avaliar se aquela administradora onde você está comprando o consórcio, ela permite isso. Outra coisa é o seguinte, nunca fazer isso no mercado paralelo, né? Precisa sempre fazer isso via a administradora do consórcio. Aquelas que né, têm isso como regra, ela vai ter ali as regras para fazer isso. Né? Você transfere a carta, então, à medida que eu vendi uma carta, você transfere aquilo para outra pessoa, a própria administradora vai fazer isso, né? As parcelas remanescentes vão para aquela nova pessoa que comprou a sua carta e você vai receber aquele saldo né, que você pagou, com ágio aí, que pode variar entre 15, 20, 25%. Depende muito, né? O que são os fatores que vão depender aí? O valor da carta, né, o tempo, quantas parcelas já foram pagas, tudo isso vai. É lógico, assim, um consórcio, quanto ele tiver mais no início, ele tem um valor maior, concorda? Porque você vai conseguir ter ali, né, vai ter em mãos, porque quando você tem uma carta contemplada, você tem um dinheiro já liberado, né? Um dinheiro liberado a um custo menor. Então, isso pode fazer muito sentido, tá? Então, mais aí como né, uma estratégia também possível, né? Aí de alavancagem aí, de busca aí de alavancagem patrimonial. Grande abraço aí, com muita sabedoria e prosperidade.